Contemplar aí com alguns ensinamentos. É bem interessante, porque eu mexi com ele em casa. Eu falei que você podia me apresentar. E ele não falou nada, né? E a Yara captou. Logo depois veio uma página como essa, porque o encontro, eu não digo que eu sou palestrante, eu faço encontros, porque eu não tenho essa capacidade de me dizer palestrante ainda. E o tema escolhido para hoje, a Yara sugeriu, porque há anos atrás, durante o carnaval, nós nos encontrávamos aqui no período carnavalesco, sábado, domingo, segunda, e fazíamos palestras entre nós, eram filmes, e nós conversávamos, trocávamos ideias sobre a psicosfera terrestre. E a questão do pensamento veio corroborar tudo isso que está dentro do nosso trabalho de hoje. Então, ainda tem muita luz aqui em cima da cara. Não, é da trabalho. Ainda pouquinho. Acabei de testar, estava funcionando. Não tem problema. Quando diz aqui, né, no texto que foi lido, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então, aquilo que nós pensamos de bom ou de ruim forma pensamentos. Os nossos pensamentos são imagens, são sons, são tudo aquilo que nos circula em nosso estado físico e espiritual. Então, nós vamos aproveitar, eu vou voltar porque Manuel Filomeno de Miranda merece ser lembrado aqui, e Divaldo Franco, porque esses dois fizeram uma obra-prima através desse livro. É um livro que todos deveriam ler, porque ele traz conteúdos para, não só para a época de carnaval, mas para todos os momentos em que pensamos em aglomerações. As aglomerações, elas formam pensamentos negativos, muitas das vezes, porque nós não podemos desprezar. Mesmo às vezes, na música, onde tem um grande encontro, pode ter alguém que ali esteja envolvido em mau pensamento e sair uma briga, sair uma desavença. Então, nós vamos pensar sobre isso. O que é o carnaval? Ele não é uma festa do Brasil. Ela não é uma festa brasileira, genuinamente brasileira. Originou-se, né, da Mesopotâmia e da Babilônia. E veio de muitos séculos atrás, onde se reuniam. Uma vez por ano, se tinha o hábito de trocar de fantasia. O homem se vestia de mulher, o rico se vestia de pobre, o pobre se vestia de rico, usavam as máscaras. E por que tudo isso? Porque através das máscaras, daquele ambiente, podia-se fazer as coisas mais deploráveis para não serem reconhecidos. Então,
era um momento que se aproveitava para fazer tudo aquilo que se não devia fazer às claras. No século IX, a igreja colocou um momento de carnaval e dizia: a carne não vale, carne vale, né? no latim. Porém, a carne vale sim, porque é no momento da encarnação que nós evoluímos. Está aqui o texto para ser lido, mas eu estou tentando andar um pouquinho mais, porque senão tem que ir até 13 horas ou 14 horas. E muita gente não vai gostar. Então, aquela época, vou falar gente porque a gente podia estar lá, né? Qualquer um de nós poderia estar lá nesse momento. Era dedicado a Dionísio e a Baco, duas divindades, uma romana e uma grega. Eram as festas dionísicas, ou as bacanalhas, por isso se fala hoje o termo bacanal, e onde era regado a vinho e tudo era permitido. E também eram feitos sacrifícios humanos nesse período para brindar a essas divindades. Então tinha desfiles, cantos, usavam-se fantasia e ninguém era de ninguém. Era da folia. Folia, quer dizer folia, loucura, era limite sem regras. Sem limite, sem regras, não tinha. Não. Ai, que pena que as imagens, né, ficaram meio borradas. Em Veneza, quem já foi, lá tem essas máscaras que ainda são utilizadas. Tem os carnavais em Veneza, não são o mês que fato, mas nós podemos comprar, trazer, mas hoje serve mais como decorativos, né, para nós. Então, qual o objetivo que nós dirigimos ao carnaval? Primeiro, vou beber até cair. Né? Ou então, vou beber o que eu não bebi o ano inteiro. Vou me arranjar. As aventuras. Aventuras sexuais. Nesse período aqui, muitas meninas novas, vão para o carnaval e diz assim: vamos ver quem beija mais boca. Faz um turnê de beijos. E nós sabemos que o beijo também causa as complicações a nível físico. E também, quando chega setembro ou outubro, nascem os filhos do carnaval. Muitas das vezes a gente vai dizer assim: mas Deus permite que isso aconteça? Muitas vezes são as encarnações compulsórias, aqueles espíritos que necessitam vir e vêm através delas, fora dizer dos abortos. E espero Deus que não legalize. As drogas variadas. Então, olha o tipo de pensamento que vem. E por fim, brincar o carnaval. Mas mesmo aqueles que brincam com boas intenções, através do pensamento, pode ocorrer aquilo que não se espera. E o que torna o carnaval um ambiente contaminado? Não é a música. Hoje não vai brincar comigo, né? Não são as fantasias. Não é o samba.
nem mesmo nudez. O que vem a nos contaminar? A nossa intenção. É a intenção de cada um é que vai favorecer com que o carnaval se torne algo de vulto maior pela espiritualidade inferior. Os frequentadores, com suas intenções viciosas, atraem espíritos viciosos. Antes de falar disso, esse livro, ele se passa o plano espiritual mostrando o que acontece com a psicosfera terrestre durante o período carnavalesco. Esse ano, nós não teremos as grandes aglomerações por causa da pandemia. Mas, mesmo assim, existem vários lugares que estão programando e existirá aqueles blocos de rua, lugares fechados, onde rola de tudo. Então, nós não podemos dizer que não existirá mesmo o carnaval. E mesmo dentro das nossas casas, quando trazemos para casa e usamos determinadas coisas dentro do lar, nós trazemos também essa forma de pensamento. E diz Manuel Filomeno de Miranda que a terra vista de cima é azul, de uma beleza incrível. Porém, na época de carnaval, parece que está sendo queimado vários pneus, porque fica completamente envolvida por uma nuvem negra. Imagina-se agora com uma guerra. Imagina-se agora com os desastres que estão acontecendo, esses desencarnes coletivos. Imagina agora todo esse pensamento por causa de uma eleição. Então, tudo isso favorece que essa psicosfera piore cada dia mais. Então, aqui fala a respeito dos blocos. Cada bloco, só um bloco deu 260 mil, um bloco. E vários blocos ali na Rio Branco, deu um total de 1 milhão de pessoas na rua. Em São Paulo, 1.100.000. Blocos de frevo, 80 mil. Calcula 5 milhões de pessoas na rua. E o que acontece? São os vandalismos, nos ônibus, arrastão, furto, roubo, briga. E a cada 4 minutos uma mulher espancada. Isso tem tempo que eu fiz essa pesquisa. Por isso hoje nós podemos dizer que isso aqui triplicou. Que não só a mulher é espancada, como também é morta. E outra coisa, eu não sei se vocês lembram, há 2 anos atrás, quando houve o carnaval em São Paulo, apareceu uma figura de várias mulheres em cima de bancas de jornal, totalmente nua, mostrando seu corpo. Foi uma coisa que eu acho que as pessoas, se procurarem na internet há 2 anos atrás, vai ver essa cena. Isso me marcou um pouco, porque eu vi a deteriorização do corpo feminino, como estão se degradando por causa dos favores que o corpo possa oferecer. Então, como é que fica essa psicosfera do carnaval? Como eu disse, a psicosfera, ela fica pesada. Nesse ambiente aqui agora, qual é a psicosfera que reina? É uma psicosfera boa, suave, agradável, boa de se sentir. Por quê? Nossos pensamentos estão unidos em Deus, em Jesus, nos mentores espirituais que protegem essa casa, que fazem dessa casa um portal de esperança, de abrigo, de caridade para com todos.
Mas do mesmo jeito que temos essa psicosfera e vários outros lugares que eu espero que tenham aberto para propiciar isso, o Wagner, que está aqui na porta, ele aproveitava para ir para o encontro de jovens, né? E ficava num pensamento emanado para que isso acontecesse de bom, o que faz muita falta realmente. Então, a psicosfera fica carregada, pois espíritos... Deixa eu chamar um pouquinho para frente. Pois não as mentes desencarnados querem também aproveitar, mas os desencarnados também. O que acontece? Se a psicosfera da Terra é positiva e a do umbral é negativa, o umbral não fica desfavorável dos espíritos protetores, dos mentores daqueles que estão ali. Aqueles espíritos que estão ali, eles são tratados, eles são amaciados. Quando eles chegam nas nossas reuniões mediúnicas, eles já vêm bem mais suave, apesar de muitas das vezes causarem muito desgaste ao médium, mas eles estão já favoráveis para vir a uma mediúnica. Eles são tratados fluidicamente em seu perispírito, em seu espírito, para poder seguir o caminho. Nós podemos dar um exemplo do André Luiz. André Luiz, que não todos nós conhecemos, ele ficou 8 anos no umbral, sendo acusado por obsessores que ele era assassino, que era suicida. E ele dizia, mas eu não sou suicida, eu morri por uma questão outra, orgânica. E nós temos o conhecimento, que, como depois é falado no próprio livro, porque ele bebia, fumava, mesmo que a gente diga que bebia e fumava socialmente, né? Mas não vamos entrar nesse mérito do André Luiz, mas ele ficou 8 anos ali. E no capítulo 4 do Nosso Lar, quando ele é socorrido e já está conversando com os mentores, e ele reclama da condição dele, mesmo sendo tratado, ele fica cheio de reclamações, que a gente reclama muito. E aí o mentor falou com ele, mas agora você já está num ambiente favorável. Aí ele pergunta, por que eu fiquei tanto tempo sem amparo? Ninguém fica sem amparo. E aí então ele é informado que sua mãe estivera com ele o tempo todo, ao seu lado, e ele não conseguia enxergar, porque estava preso onde? Na própria consciência. Então nós temos que pensar que a nossa consciência é o nosso cárcere. Então, desencarnado no estágio do primarismo, quer dizer, aquela função primária, utilizam desses vibriões mentais, desse lixo que nós temos, que são nossos pensamentos, para envolver essas criaturas. É uma psicosfera psíquica, a atmosfera psíquica, as emanações energéticas que envolvem a cidade com os pensamentos de baixas vibrações das pessoas. Quem são as pessoas? Somos nós. Muita gente pensando besteira ao mesmo tempo, bebida, sexo irresponsável, todo tipo de exagero. Então, Kardec pergunta aos espíritos na questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos espíritos é a mais clara possível. Muito mais que imagineis. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então,
nós temos vários que podem nos dirigir, dependendo do nosso interior, daquilo que temos dentro de nós, que nós sabemos que são vários, vamos dizer, vou botar entre aspas, as nossas imperfeições morais. Eu trouxe uma foto que é minha, tem uma árvore no meio do caminho aqui. Essa árvore veio lá de fora. É porque por uma nuvem que eu fiz essa semana, ela estava completamente negra. E eu falei, ela não vem para cá porque o vento está soprando, ela vai para algum lugar. E foi no dia que desabou Petrópolis. E Kardec chama de atmosfera espiritual, e as atmosferas criam induções, perturbações, criam situações que predispõem à cura, ao socorro, ao amparo, incentivam o acidente, as enfermidades, a loucura, a permissividade, os destinos errados e as escolhas erradas. Então ele diz que esse pensamento pode propiciar coisas boas e coisas ruins, como falou aqui nesse livro hoje. Então nós temos elementos suficientes à nossa disposição para nos mostrar o caminho a seguir. Em Ação e Reação, esse livro também é bem interessante. André Luiz e Silas observam o obsessor Leonel sobre um encarnado, e ele vai mostrando como é que é feita uma obsessão do plano espiritual com os encarnados. Verdadeiros obsessores que estão influenciando outras pessoas por ignorância, acreditando estarem encarnados ainda. Ele queria vingança. Vingança por um bem que lhe foi tirado, só que ele não percebe que ele está desencarnado. E estão no meio de nós o tempo inteiro. Mentores os trazem, dialogam, enviam amaciado para as nossas reuniões e postos de socorro. Por que postos de socorro? Porque nós sabemos que a espiritualidade da casa, nessas épocas, colocam sobre nós aqui os galpões, onde são assistidos aqueles que sofrem algo que tem que ser trazido aqui. Lembro muito bem que no carnaval, há 10 anos atrás, se não me falha a memória, Renê nos deu uma comunicação que seria colocado os postos para o carnaval. Passou o carnaval e veio outro comunicado de Renê, que não seriam retirados daqui esses postos, porque nós estávamos prestes a acontecer algo que iria ser necessário para usarmos esses postos. E foi quando desabou o Morro do Bumba. Então, a espiritualidade amiga, elas estão sempre nos orientando, nos avisando. Quem quiser acreditar ou desacreditar é foro íntimo de cada um. Mas eu tenho certeza que eles estão sempre conosco, nos amparando, nos protegendo. Temos dentro de nós desejos centrais. Lembra que eu falei das nossas imperfeições? São estes desejos. Espíritos obsessores revelam essa técnica de obsessão e vêm fazer refletir. Qual é o objetivo principal da nossa vida? Não é a nossa transformação, que hoje é chamado
de reforma íntima, mas já está lá no Evangelho há muito tempo. Transforme-se, o tempo é chegado. Metanoia, foi falado aqui num outro evento que eu aqui fiz. Então, a gente tem todos os elementos possíveis na nossa mão. Vamos lá trazer. Olha lá. O primeiro é o prazer. Nem pelo sexualismo, a luxúria, a preguiça. Quanta gente fica sem fazer nada e as casas precisando de voluntários, de gente que possa ajudar nas tarefas. Ficam em casa não fazendo nada, perturbando, desaproveitando da hora, vendo coisas que não deve, ou criando confusão, não só dentro de casa, muitas vezes com os vizinhos. Perdem, né, a oportunidade de fazer algo de bom. O consumismo, quanta gente estoura cartão de crédito porque querem sempre mais e mais. A gula, as pessoas perdem a oportunidade de não tratar do seu corpo por causa dessa gula. É preciso um olhar penetrante e atento que o seu psiquismo busca. O que ele busca? Você é vulnerável, tem uma fixação mental nesse ponto. Então vamos para o segundo. Avareza, apego, materialismo, prodigalidade, precisa possuir para usufruir. No caso desse rapaz do livro Ação e Reação, a avareza era o desejo central. O poder. Dai o poder na mão do homem e conhecerá quem ele é. Arbitrariedade, má vontade de seguir regras. Isso é uma coisa muito interessante. Nós vemos em todos os lugares. É dentro da casa espírita, dentro dos hospitais, dentro das escolas, dentro de casa. Em todos os lugares. As pessoas têm uma dificuldade enorme de receber, de seguir regras. E regra é necessário para que nós possamos evoluir juntos. Dominação, a ira, a arrogância e a prepotência que andam de braços dados. Tem uma... A gente poderia dizer que essas regras é que formam o ato? Sim. Você vê isso na criança. A criança, quando você tenta botar uma regra, ela vai tentar burlar várias vezes. E se você não corrige, ela vai continuar fazendo. Vai crescer com aquilo que eu posso fazer. E os pais hoje, muitos deles estão pecando. Por quê? Eu já não fico a semana inteira com meu filho. Deixa fazer o que quer. Eu sou avó e de vez em quando meu neto tenta me confrontar. Só que ele pega um escudo feio pela frente. Porque se eu não permitir para meus filhos, não vai ser com meu neto que eu vou permitir. Ainda mais no mundo de hoje. Até mesmo com os meninos aqui da casa, há pouco tempo eu tive um confronto com eles. Eu disse que eu não ia compactuar com o que eu estava vendo. Não me arrependo. Prestígio. O exibicionismo, a vaidade, a afetação, o exotismo, a futilidade e a soberba. Todos esses aqui estão nos 7 pecados capitais falados pela Igreja Católica, por outros credos, né? E estão dentro do nosso espírito mesmo.
Porque nós trazemos de evolução em evolução coisas que nós precisamos ir modificando. Se você identifica esses P's, porque são 4P, não sei se vocês prestaram atenção, se vocês identificam, porque eu duvido quem aqui não tenha isso. Não existe pessoa encarnada que não tenha. Porque se não tivesse, não estaria encarnada aqui. O que é uma obsessão? Porque nós temos que falar dela. É o domínio de alguns espíritos pode exercer sobre determinadas pessoas pelo mecanismo de afinidade, sintonia e da simpatia. Que sintonia você está favorecendo? Que afinidade você tem? Está lá naqueles 4 P's. É uma influência persistente, constante de um espírito para outro espírito, de forma que venha prejudicá-lo. Por que de um espírito para outro espírito? Porque nós somos espíritos encarnados. O outro espírito é espírito desencarnado. Mas nós podemos ter influência de espírito encarnado para encarnado. Eu estou bem na minha casa. Wagner vem na minha casa e fala, ô Márcia, vamos pro barzinho ali tomar um chopp. Eu não sou contra o chopp não, né? Cada um faz o que quer. Vai depender depois das consequências que terá. Mas ele me chama, eu vou. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, e tem pessoas que dizem assim, eu tomo uma caixa de cerveja e não fico embriagada. Por quê? Tem alguém ajudando. De canudinho. A ação persistente de um espírito exerce sobre o indivíduo, espírito, podendo ser desde uma influência moral até perturbação completa do organismo somático e das faculdades mentais. Por que isso? Porque as obsessões elas vão atuar no nosso corpo físico, nós vamos sentir organicamente ao corpo somático. Muitas das vezes nós passamos por perturbação do nosso organismo e é uma influência. E eu posso dizer que eu passei por pouco e graças a Deus eu fui aliviada pedindo a José Grosso. E ele me atendeu. Te agradeço, José Grosso, porque você fala grosso igual a mim. Então, ele é meu Deus, o Espírito, o livro do médico, e na Gênesis traz sobre isso. Tá? Na Gênesis, capítulo 4, item 45, 14, está muito ruim. O que Kardec vem falando aqui, né? Pululam, brotam, reproduz abundantemente em torno da terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é porte integrante do flagelo com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. A obsessão, que é um efeito de semelhante ação, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação. Aceita esse caráter. O que pode ser prova e expiação? Prova, porque você pediu passar por isso. Expiação vem para que você consiga transpassar isso com o quê? Coragem, determinação,
cumprindo os seus deveres, sentindo que você é filho de Deus e que Ele favorece a cada um de nós. A música diz: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Mas, agora foi. Mas atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. O período de carnaval no plano espiritual superior requista milhares de espíritos generosos, não necessariamente são elevados, mas de boa vontade que desejam servir. Foi o que eu falei. Aqui na casa nós recebemos essa ajuda e sempre eles vêm em nosso socorro, em socorro da população em geral. E não é só brasileiro não, porque vem espíritos do exterior, porque no campo de ação deles, lá não existiriam as casas espíritas como nós temos para poder socorrê-los. E Yara fala inglês, francês, alemão, espanhol, fala todas as línguas. São orientados, inspirados as pessoas a menos abuso, a estarem lado a lado e socorrer vítimas. Então, lembrando desse livro, tem uma jovenzinha que ela foi fazer socorro a uma senhora e ela levou alimentos, remédios, como ela sempre fazia. E ao retornar para casa, já era noitinha, ela passa por um lugar muito escuro, muito ermo. E ela é atacada por 3 homens que iriam sediciá-la. E ela luta com esses 3 homens, mas em momento nenhum ela deixou de pedir ajuda aos mentores espirituais que a ajudassem. Mais distante dali estava uma patrulhinha, e a patrulhinha só passava pelo outro lado. Mas nesse dia o policial resolveu passar por aquele lado e conseguiu prender esses 3 elementos que não consumaram o fato sobre a jovem. E o policial, depois falando com o outro, porque perguntou: por que você veio por aqui? Aí ele disse: não sei, só escutei uma voz. Vá agora. Então, a gente sabe que tem que às vezes falar grosso para que o outro ouça. Vá agora. E ele passou por ali, salvando essa jovem. Essa jovem não quis dar queixa na polícia e esse jovem ficaram detidos, porque no período de carnaval se detém pelo período de carnaval e se soltava na quarta-feira. E é interessante que na quarta-feira se fazia o bloco daqueles que ficaram presos. O bloco do que eu vou dizer em casa. O que eu vou dizer em casa, exatamente. Então, essa moça, ela tinha um passado, que ela tinha passado por essas questões sexuais e nesta encarnação ela estava vencendo os maus pendores. Olha aqui, quando eu falei sobre a bebida, aqui, ó, tá, chega até de canudinho. Os desencarnados, para vivenciarem essas sensações, necessitam de espíritos encarnados, passando por essas situações, emanando os fluidos para que, através desse fluido emanado, possam se satisfazer. Então, eles comem, eles bebem o sexo, e por onde eles aproveitam? Eles aproveitam dos nossos plexos, ou chakras. Coronário, esse coronário, ele é usado pelos nossos mentores espirituais. Frontal, que geralmente é pelos obsessores. Laringe, cardíaco, esplênico, gástrico e sexual. Né? Então, no caso dessa moça, ela seria pega pelo plexo
sexual. Se ela estivesse pensando em bobagem, provavelmente ela seria estuprada. Então, nesse ambiente de festa, bebida, luxúria e concentração de espíritos vinculados ao mal, aos maus sentimentos, espíritos infelizes, não estão envolvidos, ligados, principalmente pela sexualidade e vulgaridade. Então, eles aproveitam desses plexos e se conectam conosco. Geralmente, eles se conectam muito conosco pelo gasto. Ô, Márcia, só uma lembrancinha. Eu acho que é no livro Sexo e Destino que André Luiz mostra que não é só a gente indo a barzinho. Dentro de casa, a gente sofre esse assédio com aquele senhor, né? Ele lendo, de repente o espírito chega e diz pro outro, olha só, aí chega ele e fala, quero beber. Aí ele vai ter vontade de tomar uma dose de uísque. Aí logo depois o outro fala, eu também quero. Aí ele vai e serve de outra dose. Então não a gente não precisa estar em bares. E a gente pode estar no bar totalmente liberto daquelas duas pedras. Eu falei no início que até dentro de casa nós ficaríamos expostos, mas você deu uma explicação e através de uma leitura que eu lembro muito bem disso, eu lembro desse livro, nós estudamos ele é todo rabiscado. Eu gosto muito desse livro. E eu vejo assim, nós temos um manancial de leitura muito bom de orientação para quem quer que queira. Eu estava lembrando com a Alex que esses bares em casa era muito comum, era chique. Às vezes as pessoas de casa não eram nem muito chegadas a bebida não, mas era chique ter os para oferecer uma visita. Eu acho que hoje já nem usam muito mais isso. Eu acabei. Hoje não, mesmo as pessoas, mesmo que não tenham conhecimento, porque graças a Deus já tem, mas eu acho que não é mais comum manter aquele. Tinha um móvel próprio, né, para as garrafas. Ficava os copos de cabeça para baixo. Isso, eu tinha uma coleção de taças lindas. E eu peguei todas as garrafas de bebida e despejei na pia, porque eu falei, eu não vou dar a nenhum amigo. E eu lembro do Divaldo Franco, que foi uma feira. E chegando lá na feira tinha uma barraca de bebida e ele disse que era aquela barraca que mais rendia, porque as pessoas bebiam para ajudar a casa espírita. E aí ele ficou horrorizado com aquilo e pediu que se tirasse. Bebida importada, então as pessoas tinham preço, mas importa comprava. Então nós vemos que às vezes as casas espíritas não lembram, né, dessas coisas, porque você não quer para você, não pode querer para ninguém. E o tempo passou, graças a Deus, a gente vê que as pessoas estão mudando esses hábitos, né? Mas tem uma coisa agora que eu vivi isso, né? O alcoolismo domiciliar. Sim. Que é impressionante, a pessoa, ela é viciada mesmo, sabe, viciada, só que ela não bebe na rua, ela só bebe dentro de casa. Alcoolismo domiciliar. E não se julga o alcoólatra. É impressionante isso, né? E outra coisa, já que você falou, você tem filho, crianças não devem ser levadas para esse ambiente. Claro que não. Eu não coloquei aqui, mas as crianças, ela tem um campo mais aberto. E ali, naquele corpo infantil, habita um espírito secular, com todos os defeitos, com todas as imperfeições e que nós trazemos ao mundo para modificá-las, né? Quando eu digo vivi, não é nem na minha casa não, é porque parentes, né, distantes, a gente percebe isso, que é o alcoolismo domiciliar. Não sai pra rua para beber. Mas em casa, bebe até cair. Eu vou passar da hora. Somos
seres espirituais vivendo experiências materiais, o que eu acabei de dizer. Experiências essas que irão refletir sobre nós mesmos de encarnação em encarnação. O corpo perece, mas o corpo continua. Somos eternos. Somos 7 bilhões de espíritos encarnados, 21 bilhões desencarnados que estão vinculados a este planeta, portanto, em evolução compatível com a Terra e ligados à psicosfera. São 28 bilhões de espíritos buscando satisfação. Não é só do lado negativo, mas também do lado positivo, que dá prazer, que é o amor, a caridade e a honestidade. Então, nós nesse momento aqui, nós estamos buscando o quê? Nos renovar, nos melhorar, trazer para nós um futuro melhor. Quem sabe nós não vamos para Júpiter. Um trecho do livro Nas Fronteiras da Loucura. As mentes em torpe comércio de interesse subalterno haviam produzido uma psicosfera pestilenta no qual se nutria vibriões psíquicos, forma, pensamento de mistura com entidades perversas, viciadas, dependentes, em espetáculos deprimentes. Não vou comentar porque eu já comentei no slide anterior. A vigilância é sobre si mesmo, pelo que pensamos e agimos. Os espíritos amigos fazem lembrete a nossa responsabilidade por sermos conhecedores dos trâmites espirituais. Então, nós espíritas temos mais responsabilidades. Por isso que muita gente não quer ser espírita, porque diz que dá trabalho. E dá trabalho mesmo. Começam nos alertando que precisamos trabalhar rápido para retirar os espíritos suicidas, pois o ambiente de carnaval atrapalharia pela psicosfera reinante. Por quê? O suicida, ele fica em uma monoideia do momento que ele cometeu o ato. Então ele precisa ser retirado para ele não sofrer mais ainda. E essa espiritualidade ela vai buscar. Então eu tirei um trechinho do próprio livro, A Prece, e diz assim: a oração imuniza-nos contra o mal, dá-nos a força para suportá-lo, mas não muda nossos necessários processos de evolução. Não preciso nem explicar muito, né? O amor anula os erros e pecados, preparando o ser para testar e superar os impactos desagregadores do comportamento sadio. Então, eu lembrei da nossa música. O amor cobre a multidão de pecados. É um trecho do livro. Eu não vou falar da lei de conservação, porque fala dos gozos, né, que nós teríamos, que a hora já está. A opinião de André Luiz, o espírita deve afastar-se das festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destacam pelo excesso de rua, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. É do livro Conduta Espírita, do Valdo Vieira e dele. Emmanuel: nenhum espírito equilibrado em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece na consciência nas festas carnavalescas. O Emmanuel pode dizer isso porque ele viveu em Roma e sabia o que passava por trás dos bastidores destas festas. O Espiritismo não é uma religião como outra qualquer, mas sim um método de viver.
10 horas em ponto. Muito obrigada a todos e até a próxima.